Olá pessoas, eu sou o João. Meu nome é Vinícius e sejam bem-vindas ao Orfeu, o nosso clube do livro em formato podcastal. E chegamos agora no canto 8. E a gente passou pelo canto 6 e canto 7, a gente não fez nenhuma piada com 6-7. Verdade. A gente perdeu a chance. A gente vacilou um pouco. Nossos ouvintes também não falaram nada, né? Então Exatamente. é uma culpa compartilhada. Ninguém falou que a gente passou pelo 6-7. Enfim, fica pro próximo. Se a gente for dar a lida na sequência, lembre a gente dos cantos 6 e 7. Exatamente. Antes de entrar, então, no episódio, como de praxe, eu repercuti alguns comentários. No caso, hoje, comentários nossos. Essa semana nós não recebemos comentários exteriores. Faz pouco tempo que a gente publicou o episódio 7 também, né? Dá um desconto pros ouvintes. Isso, a gente publicou esse um pouco mais rápido que o de costume, né? Isso. Enfim, um comentário... Antes da gente entrar no comentário em si, só comentar uma coisa, que eu fiquei decepcionado, que eu cometi um erro por 2 episódios seguidos e nem nenhum ouvinte e nem o João me corrigiram. O que você falou? Eu acho absurdo. Nas 2 vezes, quando eu fui fazer a sinopse do canto, eu comecei as 2 sinopses falando: no canto seguinte aconteceu isso. Eu não reparei. Não teve uma pessoa pra me corrigir. Eu tive que ouvir 2 vezes, enfim. Agora, se vocês quiserem ver essa besteira minha, os episódios 7 e 8 eu começo a sinopse assim. 6 e 7, não? Isso, nos episódios 6 e 7 eu começo a sinopse assim. É o problema do 6-7. Pois é. Dito isso, a gente não vai entrar na sinopse dessa vez, porque a gente pensou em um modelo diferente, testar um modelo diferente. Isso, aí vocês, enfim, digam o que vocês acharam. A gente pensou em vez de fazer os comentários mais livres, como a gente costumava fazer... Em vez de fazer uma sinopse contando a história inteira, e depois no episódio fazer os comentários sobre o que a gente falou na sinopse, sim. A gente pensou em juntar os dois, fazer os comentários de forma mais cronológica, conforme eles aparecem, contando nisso a história do capítulo, né? Fazendo a sinopse ao longo do episódio, incluindo os nossos comentários conforme eles vão aparecendo. Isso. Talvez fique mais organizado e a gente imagina que pode ajudar, principalmente quem não leu o texto, a acompanhar a história de forma mais fácil. Mas, como a gente falou, a gente acha isso, né? É um chute, é um teste também esse modelo. Então, por favor, peço que deem feedback se realmente ajudou a acompanhar, se fez alguma diferença. Ou se ficou horrível, parem e voltem para o que estavam fazendo antes. Ou se ajudou a acompanhar, mas vocês preferiam outro jeito, que vocês preferiam que tivesse uma sinopse rápida antes e depois comentários mais amplos, sem seguir muito um roteiro. Ou se vocês preferem esse formato que é mais organizado, enfim, estamos precisando de feedback nesse ponto. Perfeito. E por fim, lembrar vocês de críticas, comentários, sugestões. Podem mandar de forma privada no WhatsApp ou no nosso Instagram, tanto o meu, do João, do Orfeu, ou por e-mail. Lembrar vocês de compartilhar os episódios, seja os episódios em si, direto da plataforma, seja os posts no Instagram, que a gente compartilha os episódios. E lembrar de se inscrever na plataforma que você ouve o nosso podcast, seguir no Instagram e ativar as notificações para ficarem sabendo quando a gente postar coisas. Perfeito. Então, dito isso, fiquem agora com o episódio 8, que a gente comenta um pouco do canto 8 da Odisseia. Então, para começar fazendo um recap, o canto 7, ele acaba com todo mundo indo dormir, né? Isso. Depois que Ulisses vai até o Palácio dos Feácios, pede ajuda da rainha e do rei dos Feácios, ele é bem recebido, conta um pouco de como ele chegou até ali, a versão resumida, né, da ilha da Calypso só até ali, que é o que a gente acompanhou também. Aí eles vão dormir e o canto 8 começa com eles acordando. Eles acordam e o rei dos Feácios, o Alcino, convoca uma ágora, né? Convoca uma reunião praticamente de todos os habitantes, todos os Feácios. Todos os nobres da ilha. Né? E aqui, já nessa convocação, já tem uma coisa que eu achei curiosa,
parece ter um conflito de informações, porque no verso 4 fala que a força do Alcino convocou os feácios para irem. Uhum. E assim, 10 cantos depois, fala que Atena foi em busca dos feácios para eles irem, convencendo todos eles a irem. Aí, não parece que é os dois ao mesmo tempo, parece que são duas versões que colidiram aqui. O Frederico comenta sobre isso? Eu acho que não. É que tava tão perto que saltou assim aos olhos quando eu fui ler. Porque quando eu tava lendo eu pensei que pudesse ser um daqueles casos dessa ser a estrutura da língua mesmo. Uhum. Porque o ímpeto de Alcino, né, a força de Alcino, como esse sentimento externo a ele, né, que é algo que é mais do que ele próprio. Que aí a origem desse tipo de sentimento são os próprios deuses, então não teria tanto conflito, né? Uhum. Se você pensar que é a força, o ímpeto de Alcino e a Atena, né? Eles podem coexistir, eles podem ser a mesma coisa. Ou pode ser uma contradição também. Entendi. Pra mim faria sentido se ela estivesse mais perto ou mais imediato. Uhum. A força de Alcino, Atena foi em busca dos feácios. Mas eu acho curioso que sempre aqui tem bastante referência a esse ímpeto dele, né? Uhum. A força dele. E essa reunião, basicamente, é em torno do Ulisses e de organizar forças para o Ulisses, organizar as forças, as naus e as pessoas, para o Ulisses voltar para casa, para eles oferecerem ajuda. Eles preparam um navio, né? O Alcino manda preparar o navio para Odisseu, né? Então, como já havia sido acordado desde o canto anterior, né? Uhum. De que o Alcino, né? De que os feácios ajudariam Odisseu a voltar para Ítaca, Uhum. e que eles dariam todo o suporte, levariam ele até lá. E de fato é isso que vai acontecer. E aí aqui o Alcino já manda preparar o navio para Odisseu, que ele vai partir no dia seguinte. Uhum. E enquanto o navio está sendo preparado, eles fazem esses jogos festivos, né? Esses jogos feácios, né? Que é tipo umas Olimpíadas, né? Olimpíadas, no caso, as Olimpíadas gregas. Esses jogos, as Olimpíadas, né? Esses Jogos Olímpicos, que os Jogos Olímpicos são da cidade de Olímpia, aqui seriam os Jogos Feácios, porque é da Ilha dos Feácios. Perfeito. Que parece uma tradição curiosa de você ter uma reunião, um evento, e você faz jogos juntos para comemorar. Na Ilíada isso acontece também no funeral. Você tem os jogos fúnebres. Sim. Que em torno da morte do Heitor, se eu não me engano. Do Aquiles também, né? Então, mas seguindo a cronologia, então, ele faz começa convocando a reunião. Nessa reunião, delibera organizar a nau e as pessoas para levar ele para casa. E nessa reunião ainda, pouco antes dos jogos, tem a figura do Aedo, que aparece. É introduzido Demódocos. Que aí é curioso, é que como... Acho que a gente vai acabar comentando um pouco sobre nomes aqui de novo, que aqui aparecem vários nomes. E o Demódoco é outro desses que tem um significado, né? É Demos Docos, que é honrado pelo povo, recebido pelo povo, que faz bastante sentido com a profissão, com a atuação dele, de ser um cantor, né? De ser um aedo. Isso, e a gente já falou da figura dos aedos. Participavam de festas ou da vida pública cantando grandes feitos de heróis ou histórias, contando histórias de forma cantada, né? Como se fosse uma música, mas umas músicas específicas de história. E como a gente comentou, essa era a forma que também era cantada a Odisseia antes, e outros textos homéricos e de autores épicos. Sim. E o que ele está cantando, que ele canta curiosamente, mas não tão curiosamente, que você tem o autor desse texto, é a Guerra de Troia. E ele narra primeiramente uma aparente tensão entre o Aquiles e o Odisseu. Só que a gente não sabe que tensão é essa. Sim. Porque na Ilíada a tensão que tem é entre o Aquiles e o Agamenon, não o Odisseu. Mas ele canta algumas coisas da Guerra de Troia e o Ulisses fica choroso ali. Ele chora e esconde as lágrimas. Sim. E só apenas o rei, o Alcino, percebe que o Odisseu tá chorando. E aqui, a gente já comentou isso antes, né? Mas notemos que o herói homérico, né? Seja o Odisseu, sejam outros, eles choram com bastante frequência, né? Eles são bastante declarados com seus próprios sentimentos, especialmente em relação à Guerra de Troia. Então, todas as vezes que aparece uma canção sobre a guerra, o Odisseu ele se debulha em lágrimas profundamente. Lembremos que ele passou 10 anos na guerra, e agora ele já passou... Tudo bem que agora ele já passou uns 9 anos até aqui, voltando para casa, mas ele passou 10 anos na guerra. Então, grande parte da vida dele foi com aquelas pessoas, o grande feito da vida dele é com aquelas pessoas.
E aí ele se emociona todas as vezes que ele ouve essa história. Uhum. Isso aí dessa reunião, como a gente adiantou, eles vão para os jogos e vários dos cidadãos, príncipes, especialmente de príncipes e reis dos Feácios, eles participam dos jogos para mostrar força física, mostrar o corpo. Envolve uma série de coisas os jogos. E aqui tem, quando lista, eles fazem uma lista das pessoas que estão participando dos jogos, né? Uhum. Aí, bate no que a gente falou, né? Todos têm nome em relação ao mar. Todos têm nome em relação ao mar. Tem Inclusive, eu acho que tem uma piada que eu fiz no último episódio. Falaria de tipo, o nome parece um personagem tipo. Vamos remar? Chama o remador. Isso. E tem um personagem que é o remador, que aparece sim. agora. Que é o Eretmeu, que significa remador. E aí, só que aí tem vários desses nomes que com referência ao mar, né? Tem o barqueiro, tem o remador que você falou. O timoneiro. Tem o timoneiro, tem o topo da nau, o veloz no mar, o homem da proa. O marinheiro, o proeiro. O embarcador, o construtor, enfim. O embarque na nau, maravilhoso. Tem até o marinho, o amplo no mar, chumbo da nau e o domapovo que a gente já tinha comentado. Isso, eles fazem uma lista de uma série de nomes de pessoas que têm referência especificamente à vida marinha, à vida nas naus. Sim. E aí algumas traduções traduzem para essas formas que eu falei, outras mantêm a forma mais helenizada, mais grega, e aí não fica tão evidente que são nomes em referência ao mar. Uhum. Aí eles participam desses jogos. A princípio, Ulisses não participa. Essas pessoas participam e cada um deles vai ganhando alguma das competições. O pugilismo ou a corrida. Sim. Tem várias... algumas competições que são descritas, né? As que são faladas aqui, né? Tem o arremesso de disco. Uhum. Tem a corrida, que é uma das principais provas, né? Que também é chamada de a luta dos pés. Né? Então, não é uma luta, né? Mas é uma disputa com os pés, né? A corrida. E aí tem duas lutas de fato, né? Tem uma que às vezes é traduzida como boxe, que é uma luta mais física com os punhos. Eles enrolavam tipo uma fita de couro, deixando só essa parte dos ossos da mão expostas. E lutava, era uma luta bem violenta. E tem a outra que é a que a gente tá mais acostumado, que é a luta greco-romana de fato, que eles praticavam também. E aí tem essas duas modalidades de luta, o arremesso de disco e a corrida, salvo engano, são essas 4 que são mencionadas. E o arco e flecha também. Aí essas pessoas que participam dos jogos, elas começam a chamar, e me parece um chamado bem educado, na verdade. Eles chamam Ulisses para participar dos jogos. Porque eles chamam elogiando, falando, você tem um corpo atlético, você é bonito, alto, você parece saber de jogos, então venha jogar com a gente. E o Ulisses reage como se fosse uma ofensa. Achei uma relação curiosa. Mas depois ele chama ele de comerciante, né? Ele chama o Ulisses de comerciante? E aí... Mas depois que o Ulisses reage só, né? Porque aí o Ulisses, ele fica constrangido de participar. E aí ele insiste, ele retruca, falando, né? Não lembro agora se era o domapovo ou se era o amplo no mar que faz esse convite, ele faz mais uma provocação pro Odisseu participar dos jogos. E aí o Odisseu, no primeiro momento, ele fica constrangido, se recusa. E aí ele acusa o Odisseu de ser um comerciante, né? De ser alguém que tem esse vigor físico porque trabalha numa atividade muito penosa, que seria uma atividade no mar, mas que não é uma pessoa versada nos jogos, né? Que não é uma pessoa nobre, assim. Mas eu achei o convite dele bem tranquilo. Mas é que essa ofensa é especialmente pesada. Então, né? mas é que a ofensa veio depois da reação. Eu achei que a reação é meio injustificada do Ulisses. Tipo, você quer me humilhar fazendo esse convite. E ele elogiou o Ulisses e falou que seria bom ele participar só. Sei, eu achei uma reação exagerada do Ulisses. Eu tô do lado do Eu achei ele Odisseu. defensivo. Ele tava defensivo. Eu tô do lado do Odisseu. E a ofensa é especialmente pesada porque você tá acusando um nobre, um rei, de trabalhar, basicamente, né? Você tá acusando ele de viver do seu próprio trabalho, ter que vender a sua própria força. E isso é uma ofensa gravíssima no mundo grego. Tá. E quando o Ulisses vai responder de novo ao Euríalo, que é esse que fez o convite para ele, tem uma coisa curiosa que eu não entendi direito, que ele chama o Euríalo de estrangeiro. E dessa vez eu tenho certeza que é o Ulisses que está falando. Ah, mas é porque ele chama de estranho, né? Se não me engano, ele chama de, tipo, xenos,
que pode ser estrangeiro, mas também é estranho, né? Inclusive, o estranho, do estrangeiro vem disso, né? De estranho. Então ele tá só afirmando que é uma pessoa que ele não conhece. Entendi. Eu achei que a ideia de estrangeiro era de via dupla aqui. Tipo, se eu estou numa terra que eu não conheço, as pessoas aqui são estrangeiras pra mim. Eu nunca vi nada nesse sentido. Que é tipo cunhado. Os dois são cunhados. Mas eu acho que é só porque o Ulisses não conhece ele, não porque o Odisseu não conhece ele. Ok, às vezes o tradutor queria encaixar na métrica aqui. É possível. E a palavra deve permitir isso. E assim, o Ulisses cede no final, ele vai participar, só que ele não participa de boa, ele aproveita pra, como diriam os jovens hoje em dia, ele participa de uma forma que ele farma a aura. Não, o Ulisses, 100%. Ele mogou todo mundo aqui, né? E é muito cena de filme isso. Tipo, eles chamam o cara e fica, não quero jogar, não gosto. Fica todo humilde, aí ele pega o disco, lança e vai mais longe que todo mundo. Sim. E a Athena ainda comenta no meio da multidão, né? Assim, nossa, ninguém consegue jogar nessa distância. Isso é a deusa disfarçada de um dos membros da plateia, da multidão, comentando que ninguém é tão forte quanto Ulisses. Isso, tipo, ela não precisa nem medir pra ver se foi longe, porque tá muito além do que todo mundo jogou. Isso, eu adoro que tá escrito, né, tipo, o narrador conta que, e aí a Athena, disfarçada de um membro da multidão, mediu o feito do Odisseu. E aí, como ela mediu? Dizendo que ninguém consegue jogar tão longe quanto ele. Não tem matemática. Né? Porque, enfim, a gente tá num período em que isso não é tão naturalizado. De vez em quando eles colocam umas unidades de medida, e algumas a gente não tem ideia de quanto que era, e fica a estimativa. Tem uma unidade de medida que eu não lembro o nome, mas é a distância que quando você está arando, você vai até fazer a volta. Você fica arando em zigue-zague, né? Então, um zig é o tamanho. E é tipo a estimativa de uns 30 ou 40 metros, mas a gente não sabe direito. A gente não sabe quanto que eles aravam. E depois de farmar aura, o Ulisses perde 100% da humildade que ele fingia ter até então, né? Isso eu acho muito interessante, né? Porque lá no 221, no verso 221, o Odisseu vai falar, né? Quanto aos outros, né? Quanto a vocês da multidão, né? E na verdade, dos participantes dos jogos, eu afirmo ser muito melhor do que vocês. E ele prova isso. E isso é muito curioso, porque pra gente isso talvez soe muito arrogante, né? Você dizer que você é muito melhor do que os outros, e aí o Odisseu diz isso e prova que ele é muito melhor do que todo mundo. Não, primeiro ele prova, depois ele fala, né? Sim, ele vai no caminho seguro. O que é melhor ainda, né? Ele não canta o que ele vai fazer. Mas ele faz porque ele tem certeza que ele vai ser melhor que todo mundo, né? Inclusive ele pede desculpas, assim, ele ressalta o fato dele não estar fisicamente no esplendor dele porque ele acabou de vir de um naufrágio. Aí é falsa humildade, só, pelo amor de Deus. Ele ganha de todo mundo e fala, nossa, eu podia ter ido melhor, mas eu tô cansado. Ele dormiu, vamos ver essa porra. É o suficiente, uma noite de sono. Para se recuperar de 7 anos de perrengues. Perrengue, pô. Dormindo com Deus. Qualquer coisa hoje em dia é perrengue. Mas essa questão da humildade é muito curiosa. Porque é isso, pra gente soa extremamente arrogante. Só que eu acredito que essa ideia de soar muito arrogante e você precisar se martirizar pelos seus próprios feitos é uma noção muito cristã de humildade. De que você não pode se vangloriar nem por aquilo que você é. Você tem que ser humilde o tempo todo, que a humildade não é mais humildade, né? Que a humildade é uma autodepreciação. Né? Isso é um conceito muito cristão, e aqui a gente está num mundo muito pré-cristão. Né? Assim, se a Grécia clássica dos filósofos já é pré-cristã, aqui é ainda mais. Isso, lembrando, tipo, clássica, 4 ou 5 a.C. Esse texto, 7 ou 8 a.C. Século, né? Só pra ficar claro. Isso. Essas histórias... Isso, a história talvez se passe em 12, 13 a.C. Exatamente. Então, é bem anterior ao cristianismo. Então, aqui é bem visto, né? Essa mentalidade antiga. É esperado de heróis também. De você se auto-vangloriar das coisas que você realmente fez, né? Então é bem visto o conceder ao que cabe à própria pessoa, né? E não é injusto você reclamar a justa glória dos seus próprios feitos. Se você realmente fez alguma coisa, e alguma coisa excepcional,
nada mais justo que você se vanglorie por ter feito isso. Isso vai causar problema pra ele mais pra frente, só pra adiantar. Ou mais pra trás também, né? Acho que no próximo canto, eu tava pensando no... Quando ele é desumilde com Polifemo. Isso, vai causar problema pra ele no futuro. No caso, no futuro, no próximo canto. Uhum. Só que isso já aconteceu. Ah, tá. Sim. Cronologicamente já aconteceu. Na ordem da narrativa, próximo canto. Que é isso. Só que é um fenômeno um pouco diferente. A gente pode comentar sobre isso. São arrogâncias diferentes, né? Aqui não é arrogância. Aqui o Odisseu não está indo além do que ele poderia ir. Ele está se vangloriando de algo esperado que ele se vanglorie. Uhum. Ele está sendo um herói clássico. O que ele faz com o Polifemo, que a gente vai comentar mais nos próximos cantos, aí sim é um sentimento condenável pelos deuses. Uhum. Um comentário pontual só aqui, que o Alcino ele fala da mulher e dos filhos do Odisseu. E é muito engraçado ele assumir que o Odisseu tem uma mulher e filhos, porque no final do canto anterior ele estava oferecendo a filha dele pro Odisseu. Então, ou ele estava oferecendo a filha dele para um homem casado, ou não sei, ele conversou com o Odisseu em off. Eu acho pouco provável porque ele não sabe nem o nome dele. E mesmo aqui, em algum momento, ele ainda se refere ao Odisseu com essa expectativa de que ele aceite a mão de Nausicaa. Uhum. E se a gente comentou de uma aparente contradição no texto, aqui tem uma contradição explícita também. O Alcino, ele fala coisas diretamente diferentes. Porque quando ele vai convocar os jogos, ele fala que os Feácios são muito bons e ele descreve as modalidades que tem, inclusive no pugilato e a luta. Uhum. E depois que o Ulisses... O pugilato é essa luta mais física, que às vezes é traduzida como boxe, Uhum. e a luta é a luta greco-romana. Eu sei que em latim, eu não sei em grego, mas pugis é punho. Então fica claro que é uma luta com os punhos. Sim. Que é o pugnis, na verdade, em latim. Uhum. Então quando ele vai convocar os jogos, ele canta que os Feácios são muito bons em tudo isso. E quando o Odisseu meio que dá uma humilhada neles, ele fala, não, mas nós não somos bons em pugilato e luta. Isso é bem diametralmente oposto ao que ele tinha acabado de falar. Enfim, é mais curiosidade do que uma coisa pra ficar em cima. Da luta, então, acho que eles retomam, né? Eles voltam. Retomando rapidinho. Acorda, convoca a Ágora, decidem, arrumam as coisas para Odisseu ir embora no dia seguinte, fazem a luta e retornam da luta. Fazem os jogos e agora retornam dos jogos para banquetear. E nesse banquete você tem de novo a figura do Aedo cantando novamente. Esse é o canto que você tem o Travis Scott, né? Esse não especificamente não é o personagem dele, né? Mas esse é o canto que ele é todo, sim. Ele é todo mediado pelo Aedo. Uhum. Ele é o tempo todo fazendo referência ao que o Aedo tá cantando. Se bem que o do Travis Scott talvez seja o Aedo que estava... Sim, o do Travis Scott é o Aedo do primeiro canto. Só que o o Travis Scott canta parece ter mais a ver com isso aqui. Não sei. Porque ele fala, tipo, o homem e a ideia, e ele tá falando do Odisseu. Sim. E só fala do Odisseu e da ideia dele e agora. Sim, isso sim. Mas ainda assim, é bem diferente. O do Travis Scott é bem mais bem sintético no canto dele. Mas agora todo Aedo que aparecer pra mim é o Travis Scott. Nossa, seria muito mais legal se fosse... E vai estar cantando Find. Isso, tá no negócio e começa um rapper a cantar dos feitos dos antigos. Isso. Só que o Aedo, da primeira aparição dele lá no começo, na Ágora, ele canta de Troia, um pouco, né, um evento específico, e agora ele tá cantando de uma história dos deuses, que envolve Afrodite, Ares e Hefesto principalmente. É a famosa história da traição, né? Do Ares ficando com Afrodite é esposa de Hefesto, e aí Afrodite trai Hefesto com Ares. Aí tem toda uma relação de Hefesto ser um deus fisicamente prejudicado, enquanto Ares é o ápice da masculinidade e Afrodite é o ápice da feminilidade. Como é uma história um pouco comprida, ela ocupa um bom espaço aqui na descrição desse canto, umas 4 ou 5 páginas de história. Como ela também não agrega tanto pro resto do canto, e tem muita coisa interessante ali dentro, eu acho que seria interessante a gente se delongar mais nela em um episódio bônus, que vai sair em breve.
E aí, enquanto o Aedo não termina exatamente de contar a história, mas aí o Alcino começa a falar com o Odisseu e aí a história é interrompida pra gente, né? Aí o Alcino faz um comentário com o Odisseu e depois o narrador, em vez de continuar contando a história, ele começa a fazer umas descrições. Ele faz uma descrição interessante do jogo, não um jogo, né? Uma dança com bolas que fazem, né? Que aí dois jovens pegam duas bolas púrpuras e eles começam a dançar e eles tipo, jogam a bola pro alto um pro outro, quase que num malabarismo entre eles, como um espetáculo enquanto tá sendo cantada música. Só curioso, né? Essas descrições de feitos mesmo da época, assim, de atrações da época que a gente não faz muita ideia de como são. E aí, lembrando que o Odisseu tinha sido ofendido por um dos jovens que participou dos jogos, aí o Alcino fica indignado com isso. Depois do Odisseu provar os feitos dele, né, jogar o disco mais longe de todo mundo, ele manda esse jovem se reconciliar com o Odisseu, né? Isso, ele pede que vários dos fiascos deem presentes pro Odisseu, ele inclusive dá presentes, manda que seja feita uma arca para guardar esses presentes. Inclusive tem uma nota curiosa, que eles dão muito ouro pro Odisseu, e a quantidade, aparentemente, tentando novamente resgatar unidades de medida gregas, dá tipo uns 300 quilos de ouro. E diz que o Odisseu carregou esse ouro, então ele é muito forte. Ele é o Ash da antiguidade, né? Isso, carregando Pokémon de 6 quilos no braço. E aí o Odisseu recebe muitos presentes, recebe o mais... Isso é muito engraçado, porque o Alcino manda a esposa dele, a Areta, pegar o melhor dos baús dele, né, para dar de presente pro Odisseu. E ele nem conhece o Odisseu. Tipo, ele não sabe que é o Odisseu ainda. Então ele tá dando isso pra um estrangeiro, um estranho. Que ele confia que é nobre. Que acabou de aparecer na casa dele, que fez um grande feito físico, aí sim, maior do que qualquer coisa que ele já tenha visto, e que teve toda aquela chegada mística na casa dele, mas mesmo assim, ele acabou de conhecer essa figura que ele nem sabe o nome, nem sabe quem é. Embora o Odisseu, por enquanto, ele tá pagando de Deus, né? Tipo, ele realmente tá... Aquela ideia da lei de Zeus e se for um deus escondido, né? Se for um deus disfarçado. Aqui, talvez ela se encaixe bem, porque o Odisseu realmente está fazendo coisas extraordinárias, né? Isso. Depois desses acontecimentos, então, você tem um salto assim no tempo, em que agora você vai para um jantar no Palácio dos Feácios, ainda com a presença do Ulisses, claro. Sim. Nesse jantar, primeiro você volta a figura do Aedo. Ele cantou primeiro aquela história de Troia que fez o Ulisses chorar um pouco, entre o desentendimento de Aquiles e Ulisses. Depois ele cantou a história de romance e traição entre Hefesto, Afrodite e Ares. E agora ele retorna para cantar de Troia de novo. E nessa desumildade que está vindo Ulisses, ele pede que o Aedo cante especificamente sobre ele. Só que ele não fala dessa forma, né? Porque até aqui, mesmo tendo passado 2 dias, ele ainda não falou o nome dele. Ninguém sabe quem é esse estrangeiro. Ele só pede, cante sobre o herói Ulisses e sobre o cavalo de Troia, que ele também não se refere a esse nome, né? Só fala o cavalo. Já é suficiente para eles. E você tem uma descrição delongada agora na Odisseia sobre o cavalo de Troia. Eu não sei se a gente comentou, mas apesar da Ilíada tratar da Guerra de Troia, algumas semanas do ano final, ela não descreve em momento nenhum o cavalo de Troia. Sim. A Odisseia, que se passa bem depois, ela descreve mais vezes. Ela né? menciona, né? Ela menciona quando Menelau... A gente comentou no canto que isso aconteceu. Menelau fala com Telêmaco, quando eles estavam no cavalo de Troia, lá dentro do cavalo, no caso. E agora tem uma descrição um pouco maior, mas ainda assim é tipo uma página para falar tudo. Mas só pra ficar isso, as referências ao cavalo de Troia aparecem só na Odisseia. Dá pra entender que o público da época que fosse ler a Odisseia tinha essa história em mente, mesmo que ela não esteja no outro texto homérico que é a Ilíada. Sim. E ela provavelmente estava em vários textos que não se preservaram até a gente. Né? Esse é um ponto importante. Textos não homéricos, mas textos desse período que não se preservaram até a gente. Isso. Pra gente hoje, os principais que falam, acho que são a Eneida e as Metamorfoses. E os dois são textos latinos, né? Sim. Romanos de alguns séculos depois. Muito posteriores. Quer dizer, uns bons séculos depois. Né? Sim.
Eu acho que o Ovídio é do 1º século depois de Cristo. A Eneida, acho que um século antes de Cristo. E a Odisseia são 7 séculos antes de Cristo. Então tem um espaço grande. São 600... São 600 não, são 700 para mais anos, assim. Isso é de diferença. Outro comentário sobre os Aedos é sobre como eles são vistos nesse contexto e nos textos como inspirados por deuses. Especificamente as musas. As musas e Apolo. Quem começou a ler a Odisseia com a gente, espero que várias pessoas, os textos homéricos, inclusive a Odisseia, começam com o narrador pedindo inspiração das musas. Sim. E aqui acontece o mesmo. A descrição não é tão específica assim, mas fala que as musas o inspiraram e ele começou a cantar. E aqui, além das musas, também tem o Apolo, se eu não me engano. E isso tem correspondência também lá na Teogonia. E você tem um paralelo interessante que fala que, assim como os aedos e cantores, eles se originam das musas e do Apolo, os reis se originam de Zeus. Então você tem essa atribuição de funções em relação à função da pessoa e o deus que está por trás. E essa toda ideia de inspiração divina, né, que são as musas, no caso, né, e os 2 poemas, como você falou, começam com Canta-me, ó musa. É quase como se o poeta fosse o instrumento da musa, né? Novamente essa ideia de que essa criatividade tão grandiosa para você criar um poema, criar uma canção, é algo tão extraordinário que ele não pode ser produto humano propriamente, assim, ele tem que vir de fora, ele é uma inspiração que vem de fora. E essa inspiração é a musa, que não é uma pessoa específica, talvez como a gente costuma pensar, assim, a musa de a Marília de Dirceu, por assim. Você tem algumas musas, eu não sei se elas têm nome específico, né? Tem algumas musas, se não me engano, tem nome, mas aí elas são entidades mesmo, né? Mas eles não chamam por nome, né? Não. Ele fala, ó musa. Sim. Mas algumas musas em algum momento elas são listadas, assim, mas elas são personagens divinos, elas não são pessoas. Né? E aí a musa é isso, né? Ela é essa entidade que inspira a poesia. E aí o poeta age quase como um instrumento dessa inspiração. E canta como se a autoria não fosse do poeta, né? Essa noção de autoria não existe aqui. Então é quase como se o poeta fosse só o receptáculo da canção. Mais um cantor do que um compositor. Então o Aedo, tendo cantado sobre esses feitos do Ulisses na Guerra de Troia, assim, esse aqui bate ainda mais forte, né? Porque está descrevendo um dos principais feitos dele. E ele começa novamente a se debulhar em lágrimas, igual ele tinha feito lá no começo. E agora, assim, as claras, né? Porque antes ele estava tentando disfarçar. E agora todo mundo vê, inclusive o Alcino. E você tem um pouco do clímax agora do canto, que o Alcino fala, tipo, quem é você? Por que você chora tanto quando fala sobre Troia? Tipo, você perdeu alguém na Guerra de Troia? Você participou da Guerra de Troia? A gente tá cantando sobre alguém que você conhece. Ele suspeita que seja ou algum parente, né? E aí que parente inclui os parentes da esposa, né? Seja algum homem relacionado a ele, né? Um pai, um sogro, um genro, um cunhado, alguém próximo de sangue a ele. Ou um amigo dele, né? Que seria uma filiação mais distante, mas que também poderia gerar essa comoção. E não é nada disso, como a gente sabe, né? É o próprio Odisseu. Isso. Só que ele não fala nesse canto ainda. O canto acaba com a indagação. Aí no próximo canto a gente vai ter o Ulisses já revelando quem ele é. E finalmente contando, fazendo todo o flashback que é composto pelas grandes histórias da Odisseia que a gente conhece, né? As ilhas que ele passa, os desafios que ele enfrenta. Sim, de novo, né? Essa estrutura assim, toda fora de ordem da Odisseia, né? Porque é isso, né? A história começa num ponto, aí ela começa lá com Telêmaco, aí ela é interrompida, aí a gente tem agora finalmente o Odisseu, e aí o Odisseu já tá no final da jornada dele. As coisas que o Odisseu, os grandes feitos na jornada, né? O grande feito do Odisseu é na Guerra de Troia. Os grandes feitos da jornada de volta do Odisseu, todos já aconteceram nesse momento. E tudo que a gente vai saber deles é o que o Odisseu vai contar para os feácios. Então é tudo fora de ordem, é tudo não linear. E aí depois a gente vai retomar a história a partir do presente.
Então, tendo contado toda a história, só um último comentário que eu achei engraçado, que desde o começo em que ele encontra os Feacios, a gente fica sabendo como eles são peritos no mar, como eles navegam bem, como eles sabem de tudo. E agora, quase no final, o rei dos Feacios, o Alcino, ele está se gabando de como os navios dele andam por conta própria. De como os navios têm essa propriedade mágica de... Sim, se você falar para onde você está indo, ele já guia bem e guia por conta. Ou seja, a expertise das pessoas no mar é completamente inútil. Porque você coloca um navio no piloto automático.